Muito bem, estamos iniciando a gravação da nossa aula. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Estamos bem-vindos e bem-vindas, né? Estamos reunidos aí com a turma da psicologia, quarto período, e a nossa aula hoje é de fundamentos da psicologia existencialista, fenomenológica, né? Então fundamentos filosóficos, né? Então vamos trabalhar, dar sequência à nossa reflexão. Eu vou entrar então com o primeiro slide da nossa aula de hoje. Hoje vamos conversar, galera, sobre um tema muito legal, muito bacana. Estamos conversando sobre vários pensadores na linha do existencialismo, né, que essa é a principal base, né, dessa disciplina, o principal objetivo dessa disciplina é trabalhar os diversos conceitos, né, e elementos do existencialismo, da filosofia existencialista, que acabaram contribuindo muito para a psicologia no século XX, né, para formar essa linha de pensamento aí de uma psicologia existencialista, humanista, né? É isso que nos interessa nessa temática, né? Na temática dessa disciplina. Então, semana passada nós trabalhamos Soren Kierkegaard, né? E hoje vamos trabalhar o Kierkegaard, que é considerado o pai do existencialismo, né, moderno, né? Lógico que nós vamos fazer mais referências a Kierkegaard, né? E hoje vamos trabalhar um outro importante pensador do existencialismo, que é Martin Heidegger. Então, hoje faremos as primeiras considerações sobre o existencialismo de Heidegger. Então, vou entrar com o conteúdo para vocês. Aí está, né? Espero que eu não tive tempo de lapidar muito os slides em termos de imagem, né? Conteúdo, sim. Mas eu sempre gosto de criar cores diferentes e um visual um pouquinho diferente. A gente tem os recursos, né, disponíveis para isso, né, nos aplicativos, né, mas hoje não deu tempo, eu preparei, não tive tempo de fazer esse preparo no sentido assim, do visual, né, mas conteúdo sim, conteúdo está bem construído para a gente fazer uma boa reflexão sobre Martin Heidegger. Então vamos lá, considerações iniciais sobre o existencialismo de Heidegger. Primeiro vamos fazer algumas rápidas considerações um pouco sobre a vida de Heidegger, né? Um pouquinho sobre pequenas considerações da biografia de Heidegger, né? Heidegger viveu de 1889 a 1976, então ele é um pensador considerado da contemporaneidade, né? Porque ele é do século, faleceu nos anos 70 do século passado, né? Então ele é um pensador considerado contemporâneo. Ele é alemão, né? Ele era alemão, sua naturalidade, seu país é a Alemanha, né? Ele estudou teologia também, né? E depois se dedicou especificamente à filosofia. A sua tese doutoral teve o título Tacheando. Não, Tacheando não é o título da tese doutoral do Heidegger, né? Porque uma aluna escreveu aqui no chat, tacheando. Se está chiando, é porque deve ter alguém com o microfone aberto aí. Então, alguém deve estar com o microfone aberto aí, captando alguma interferência, algum ruído da comunicação. Então, eu pediria a vocês que, por gentileza, fechem os seus microfones, tá bom? E só quando vocês forem falar, porque exatamente é isso que está acontecendo, tá bom? Então, que todos fechem os seus microfones. Agora, quando você quiser falar, fique à vontade, aí você abre o microfone, tá bom? Mas não deixa aberto durante a exposição da aula, não, senão capta todo o ruído e tal. Bom, como eu estava dizendo, né, a tese doutoral do Martin Heidegger teve o título A Doutrina do Juízo no Psicologismo. Em 1933, ele se filiou ao Partido Nazista da Alemanha e, posteriormente, ele rompeu com o nazismo. Bom, essa é uma questão polêmica na vida do Heidegger, né? Há estudiosos que entendem que ele se filiou ao nazismo e até por conta disso se criou um certo senão, um certo preconceito em relação a Heidegger por ele ter se filiado ao Partido Nazista, né? O ano de 33 é um ano importante, né, para a Alemanha, porque
praticamente, vamos dizer assim, é a ascensão de Hitler, né, ao poder, o nazismo, né, aparece com muita força. Então, Heidegger se vincula ao nazismo, ao partido nazista da Alemanha. E essa é uma questão polêmica na vida de Heidegger, né? Aí, no caso, o que acontece? Tem estudiosos que, irmão, que Heidegger se filiou ao nazismo, né, ao partido nazista, mas logo quando se instalou aquele antissemitismo, né, apregoado, aquele antissemitismo pregado pelo nazismo, quando se acentuou essa política de combate aos povos semitas, né, de preconceito com os judeus, de preconceito, né, e até mesmo depois de perseguição, e no final de contas isso tudo virou uma coisa tão odiosa e tão uma xenofobia, né, uma manifestação de xenofobia tão forte que acabou virando o Holocausto, né? Então, quando o nazismo acabou estabelecendo essa política antissemita radical, então muitos estudiosos dizem que Heidegger se opôs a esse antissemitismo e aí rompeu com o partido nazista, né? Entrou em conflito com o nazismo. Alguns até dizem que depois que ele rompe com o nazismo, ele passa a ser até monitorado, né, pelo partido nazista. Outros vão dizer que não, que ele nunca assumiu uma posição clara, contrária ao nazismo. Então, essa é uma questão polêmica que divide os pensadores, mas que, na verdade, para nós aqui no campo da filosofia, não fará diferença, vamos discutir aqui hoje, tá certo? Eu, particularmente, não entendo como que um filósofo pode se filiar ao nazismo, né? Eu não consigo entender isso, tenho muita dificuldade com relação a isso. Porque o nazismo, da forma como ele foi implantado e desenvolvido na Alemanha, ele é a expressão, né, da maior intolerância política, né, opressão, né? É uma manifestação de opressão, de ódio, de intolerância. Então, eu não entendo como o filósofo pode se vincular a um partido nazista. Por outro lado, como eu acabei de dizer, há pensadores que dizem que Heidegger se filia num primeiro momento, né, nos momentos iniciais ali da ascensão do Hitler ao poder, como chanceler, a questão do partido nazista, mas que depois ele vai romper, até por questões mesmo que discordou, e principalmente pela questão da política antissemita, ou de perseguição aos semitas, né? E aí, então, Heidegger vai discordar disso. Então, há estudiosos que dizem que ele rompeu, e há estudiosos que dizem que ele não rompeu. Bom, para nós, para analisarmos a filosofia heideggeriana, isso não faz diferença agora. A gente pode até pensar e discutir essa temática se a gente se propuser a analisar assim, como que a questão do filósofo, da pessoa do Heidegger, enquanto identificado lá com o nazismo, num certo momento da vida dele. Mas para a filosofia, para os temas que vamos tratar aqui agora, isso não faz grande diferença. Tá ok? Compreenderam aí a diferença aí. Uma coisa é a pessoa do Heidegger, uma coisa é a pessoa né, a sua vida, né, as opções que fez ali, e outra coisa é a filosofia que ele elaborou, né? Vamos focar então na filosofia. E fica aí essa temática para a gente poder pensar melhor, estudar mais, ler mais sobre até que ponto, né, Heidegger se identificou com o nazismo ou não. Essa é uma outra discussão que para mim é séria, né, mas que no caso não interfere na nossa compreensão da filosofia heideggeriana, porque a filosofia heideggeriana tem elementos da maior importância que estão acima dessa questão aí da vinculação dele ao partido nazista, sim ou não, ok? Muito bem. Vamos lá, vamos partir para a filosofia de Heidegger propriamente dita, né? Heidegger foi reitor da Universidade de Friburgo, na Alemanha, e depois, até já por conta desses conflitos aí com o nazismo, ele se afastou. Ele teve um caso amoroso, famoso, né, que ficou aí marcado na história, né, com uma de suas alunas, Hannah Arendt,
Só que essa aluna se tornou também depois uma importante filósofa do século XX. Mas tem um detalhe muito importante que pesou muito aí, né? Hannah Arendt era judia. E isso trouxe sérias complicações para o seu relacionamento amoroso, né? Em decorrência do antissemitismo deflagrado pelo nazismo, né? Durante todo o período da Segunda Guerra Mundial. O período que antecede a Segunda Guerra já há um ambiente antissemita, e depois, então, durante a Segunda Guerra, o antissemitismo foi assim, foi ao extremo, né? Ao ponto de perseguição, e até o Hitler desenvolveu ali a história horrenda, né? Triste e horrenda do Holocausto, né? Onde milhões de judeus foram mortos nos campos de concentração, das mais diversas formas, né? Então, como Hannah Arendt era uma judia, ele sendo um alemão, como é que ele ia manter um caso amoroso, né, uma relação amorosa com uma judia? Então, isso aí trouxe sérias complicações que levaram ao rompimento desse relacionamento, né? Houve necessariamente um afastamento aí, né? Por conta das questões políticas envolvendo aí a Alemanha, o nazismo, o antissemitismo, e sendo Hannah Arendt uma judia. Segundo os estudiosos, esse relacionamento amoroso foi retomado depois da guerra, né? Foi retomado após a guerra e assim se manteve por muitos e muitos anos. Bom, estou destacando aqui a questão de Hannah Arendt, porque ela também foi uma importante filósofa, que nós podemos até fazer depois alusão ao trabalho dela, né? E ela foi de uma condição aluna de Heidegger, depois ela passa a ser a amante, né, o caso amoroso dele, tá certo? Bom, continuando, vamos agora entrar um pouquinho mais com mais detalhe, né, na filosofia de Heidegger propriamente dita, né? Vamos lá, então. Heidegger foi aluno de um dos seus maiores mestres, né? Foi Husserl. Lembra do Husserl, que falamos sobre ele alguns dias atrás? É o filósofo considerado o principal pensador, né? o articulador da fenomenologia, né? Então, Husserl foi esse importante filósofo criador da linha fenomenológica, né? As primeiras aulas aqui da nossa disciplina foram sobre fenomenologia e sobre Husserl. Husserl foi um dos mais importantes professores de Heidegger, né? Então, Heidegger foi assim, um discípulo de Husserl, de certa forma, né? Portanto, Heidegger desenvolveu uma filosofia muito influenciada pela fenomenologia, né? Nós podemos afirmar que a filosofia de Heidegger, então, ela é uma filosofia já com traços muito importantes da fenomenologia, uma filosofia já corrente da linha fenomenológica, e sem sombra de dúvida, a filosofia heideggeriana é uma filosofia existencialista, ok? Ao lado de Kierkegaard, Nietzsche, Friedrich Nietzsche e Jean-Paul Sartre, Heidegger é um dos maiores filósofos do existencialismo no período posterior à modernidade, né? Porque Kierkegaard está na modernidade, né? Nietzsche está na modernidade, mas Jean-Paul Sartre e Heidegger já estão na contemporaneidade do século XX, né? Então, esses nomes aí, por isso nós vamos sempre trabalhar esses nomes. Kierkegaard, Nietzsche, Jean-Paul Sartre, são os grandes pensadores do existencialismo, da linha do existencialismo, e hoje vamos somar a esse aí o Martin Heidegger. E esses pensadores foram muito importantes para a filosofia, e pela filosofia que eles produziram, pelo sistema filosófico que eles produziram, eles também foram decisivos para a psicologia, trouxeram uma grande contribuição para a psicologia. Por isso que eu estou aqui, né? Por isso que nós estamos aqui nessa aula falando sobre essa temática, porque estamos num curso de psicologia, entendendo as bases da reflexão existencialista, da filosofia existencialista, e o quanto elas contribuíram para a psicologia, né? Ok? Beleza? Bom, se alguém precisar interromper por alguma razão, fique à vontade, eu estou aqui à sua disposição. Eu estou com o chat aqui visualizado, né?
você pode se manifestar, que eu consigo ver, e também posso ouvi-lo no microfone, tá legal? Se eu falar muito depressa, me chama, me pede para voltar. Eu não sou de correr, não, mas às vezes a gente empolga, né, e esses temas são um pouquinho complicados, então se você achar que eu corri demais, você me chama que eu volto. Eu tenho o maior prazer em voltar a um tema quantas vezes forem necessários, para que fique bem claro, beleza? A aula tem que ser clara, senão não adianta, né? Beleza, estou vendo todo mundo aí, maravilha. Bom, a filosofia existencialista de Heidegger trouxe uma grande e importante contribuição e influência para a psicologia e para a filosofia, né? Eu coloquei assim no texto: contribuição e influência para a filosofia do século XX e também para o campo da psicologia. Bom, qual é o tema central de investigação da filosofia heideggeriana? Gente, o tema de Heidegger é um só. Quando a gente diz que é um só, não significa que é pouca coisa, não. É muita coisa. A filosofia dele é de muita profundidade, ele usa categorias muito complicadas, é um pensamento muitas vezes difícil de ser compreendido. A gente tem que se esforçar bastante para entender Heidegger, tem que ler autores que nos ajudam a entender Heidegger. Além de ler o próprio Heidegger, a gente tem que ler autores que nos ajudam, porque é um pensador de difícil compreensão em alguns aspectos. E só pelo fato de ser alemão, isso já diz tudo, né? Porque os alemães parece que eles têm essa facilidade, né, de ser difíceis, né? Parece que é uma característica deles, né? O Hegel é complicadíssimo, né? O Hegel é um filósofo da maior complexidade para entender Hegel, né? Alemão, né? Tem facilidade de ser prolixo, certo? Tem também. Então, Hegel é um pensador dificílimo. Heidegger também é muito difícil. Então, a gente tem que se empenhar muito para entender Heidegger. E aí que nós, professores, entramos. Por quê? Porque a gente vai, estuda, pesquisa, lê obras, lê autores, busca, né, construir uma compreensão assim global, geral do filósofo e traz para você, para o aluno, já um pouco mais facilmente, um pouquinho mais tranquilo, mais traduzido, né? Mais fácil de entender. E é claro, o aluno que tiver mais interesse vai buscar mais fontes e vai ler mais, vai conhecer mais, né? Aí fica o desafio lançado para todo mundo, né? Então vamos lá. Bom, qual é o tema do Heidegger? O tema da filosofia do Heidegger é o sentido do ser. Esse é o tema dele. Esse é o foco principal de estudo, né? Esse é o seu principal objeto de estudo, é o ser. Eu já disse, eu sempre digo para os meus alunos de filosofia, sempre falo, né, quando eu dou aula de filosofia geral, eu falo para os alunos: gente, a filosofia sempre teve os seus campos de estudo bem definidos, bem claros. Então eu já procuro logo de cara quebrar aquele preconceito que muitos têm com a filosofia, de achar que a filosofia é um estudo de nada, que os filósofos ficam perdendo tempo com elucubrações sem sentido. Não, nada disso. A filosofia sempre dirige a sua análise, seus estudos para determinadas temáticas, para determinados campos de estudo, né, bem claros, bem definidos. E existem vários campos de estudo na filosofia. Isso desde o tempo dos pré-socráticos, desde os tempos de Pitágoras, desde o tempo de Zenão de Eleia, Parmênides e assim por diante. Sócrates também, e Platão, Aristóteles e assim por diante. Bom, então sempre houve campos de estudo. Aqui, para Heidegger, o campo de estudo de Heidegger é o sentido do ser. E a obra onde ele vai mais discutir essa temática é a obra Ser e Tempo. Ok? Ser e Tempo. Então vamos apresentar hoje aqui alguns conceitos introdutórios heideggerianos para a gente poder compreender um pouquinho a filosofia existencialista de Heidegger. Então, voltando, enfatizando, o tema central da investigação filosófica de Heidegger é o sentido do ser. Mas vamos entender de que ser Heidegger está falando, ok? Vamos lá, então.
vamos começar diferenciando o ser e o ente, em Heidegger. Para a filosofia de Heidegger, ser e ente são realidades diferentes. O ser não é o mesmo que ente. O ser não é o ente. Aí começam as complicações, né? Vamos tentar exemplificar assim, para tentar facilitar um pouco a minha compreensão. Eu, Ferrarese, sou um ente. Eu sou um ente. Né? Não sou um ente, eu sou um ente. Certo? Eu sou um ente. Né? Agora, para além desse ente que eu sou, e eu ser, o fato de eu ser um ente, isso aí está bem claro, bem definido. Né? Qualquer pessoa que me vir na rua andando, qualquer pessoa que se relacionar comigo no trabalho, na amizade, né, sabe que eu sou um ente. Vamos devagar, porque vamos devagar com esse angu, vamos comer esse angu pelas beiradas, vamos tomar esse mingau pelas beiradas, para ir com calma. Qualquer pessoa que olhar para mim e encontrar-se comigo, conversar comigo, ou no mínimo me ver, não precisa nem conversar, só de me ver, sabe que eu sou um ente. Isso não há dúvida. Agora, para além deste ente que eu sou e que você também, existe um ser. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras aqui em Heidegger para a gente poder realmente compreender e não confundir mais. Não vai embora agora não desiste não. Calma lá que a gente vai chegar na compreensão legal. Eu sou um ente, Só de você me ver, você já percebe que eu sou um ente? Sim. Ou você vai dizer o quê? Que eu sou uma alma penada do outro mundo? Brincadeira. Então, eu sou um ente. Mas você conhece o meu ser? Não. O meu ser, você não conhece. Você me conhece como um ente. Isto, o ente é o sentido concreto da pessoa, né? Não só da pessoa, de todos os entes, né? Então, um animal é um ente, né? Um cavalo é um ente. Então, você me vê como um ente concreto. Então, não há problema, você não tem idade de me identificar como um ente. Mas eu te pergunto, até que você conhece o meu ser? Até que ponto você conhece o meu ser? Aí você não conhece. Para você conhecer o meu ser, você precisa conviver comigo mais de perto, ter mais proximidade, ter mais intimidade, conhecer mais minha vida de perto para conhecer o meu ser. O meu ser. Quem que falou que? Repete para mim, por favor, a última frase aí. Quem foi que digitou uma frase que eu perdi? Só para não. Alguém digitou uma frase que eu perdi. Bom, tudo bem. Então, vou voltar aqui. Então, uma coisa é reconhecer o ente que existe em cada um de nós. Outra coisa é conhecer, entender o ser. Então, é o ser que Heidegger quer compreender. Então, ele diz o seguinte, o ente é concreto. Fala, o Stefano. Fala, querido. Desculpa te interromper. Você falou para a Fran repetir a pergunta dela, que a Fran digitou aqui. Eu acho que você não viu, não. Acho que eu não vi, não. Pediu para repetir, eu não entendi. Tá aqui. Você falou assim. Não, foi a essa. Ser pode ser o quê? Se ser pode ser a essência? Tá, vamos chegar lá, só um minutinho. Foi a Iessa. Mas é porque a Fran, ela perguntou antes, entendeu? Aí você perguntou assim, você falou, quem digitou a frase e pode repetir novamente? Foi a pergunta? Eu não entendi essa pergunta que você pediu. Não, é porque eu não queria sair daqui do... Eu vou clicar no balãozinho aqui. A Fran perguntou se ente seria o que eu vejo e o ser é o que eu não vejo. Achei a pergunta, achei. Achei a pergunta. Obrigado, Stefano, achei. Mas aí foi isso aí que você pediu para repetir a frase? Foi essa aí. Tá, então beleza. É essa que eu perdi. Estou acompanhando do lado direito da tela os slides próximos, né?
E quando, então, se eu clicar no balãozinho, eu vejo todo o chat, mas eu não vejo mais os slides. Então, é por isso que eu pedi para repetir. Eu vou voltar aqui, Ah, não, então. beleza. Ela pergunta, ente seria o que eu vejo, ser é o que eu não vejo? Bom, não é tão assim, tão simples assim, sabe, Fran? Não é tão assim, pau é pau, pedra é pedra. Não é tão simples assim, é mais complexo, é mais dialético. Mas justamente o ser, porque o ser você também é capaz de ver, mas você não consegue ver o ser num primeiro olhar. Né? O ser, por isso que eu não posso dizer para você assim, que você pergunta, esse seria o que eu vejo, o ser é o que eu não vejo? Se eu disser para você, é isso? Não, eu estou sendo taxativo e não é bem assim. A questão é mais dialética, mais complexa. Num primeiro momento, eu vejo o ente, mas para eu ver o ser, eu preciso de um convívio maior, para conhecer o ser daquela pessoa. A forma como ela constrói a sua vida, e esse é o seu ser. Então, dá para conhecer o ser? Dá, mas não num primeiro momento, não à primeira vista. Na primeira vista, a gente vê o ente, mas para eu ver o ser, eu preciso de uma caminhada um pouquinho maior, entendeu? É nesse sentido. Já volto na questão da essência, isso, só um minutinho. Então, o ser é indefinido. Por que ele é indefinido? Porque ele é repleto de possibilidades. O ser, ele tem inúmeras possibilidades diante dele para ser, para construir a sua existência. Enquanto que o ente é concreto, é algo já definido. Então, o ser, para Heidegger, o ser é indefinido porque ele tem inúmeras possibilidades de existência. Por isso que ele é indefinido. E aí, para eu conhecer o ser de alguém, eu preciso ter um convívio maior com esse ser, ok? É nesse sentido, tá bom? Vamos avançar um pouquinho mais. Então, o sentido é esse ser que Heidegger quer estudar, é esse ser que Heidegger quer analisar, que ele quer discutir, né, que ele quer pesquisar. Então, o sentido do ser é o foco principal dos estudos de Martin Heidegger. O sentido do ser é o seu campo de investigação filosófica. Para Heidegger, a questão filosófica fundamental, né, principal de todas para ele é o sentido do ser. Heidegger, entende que o ser não pode ser definido. Né? E é exatamente isso que coloca a questão do seu sentido. Para Heidegger, toda ontologia, que é o estudo do ser, né? Toda ontologia é cega se não explicar primeiramente e de maneira suficiente o sentido do ser e compreender essa explicação como seu tema fundamental. Então, para Heidegger é o seguinte: uma ontologia, para ser completa, precisa analisar, compreender e explicar o sentido do ser. E ele, na sua filosofia existencialista, se propõe a fazer isso. Ok? Continuando. Agora a gente vai avançar um pouquinho mais. O existir e o ser. Para Heidegger, nós, seres humanos, somos Dasein. Aqui é um conceito heideggeriano, no idioma alemão, né? Para Heidegger, o ser humano, nós, seres humanos, somos Dasein. Da significa aí. Zen significa ser. Vamos fazer uma tradução literal, então ficaria assim: nós, seres humanos, somos seres aí. Aí você fala assim, mas que expressão esquisita é essa? O ser humano é um ser aí. Né? Então, o que significa isso? A tradução literal da Zen significa ser aí. Agora, vamos fazer uma aplicação mais filosófica para entender esse Dasein. O Dasein heideggeriano significa que nós, seres humanos, somos um ser aí no mundo. Né?
Então, Dasein significa ser aí. A tradução literal da palavra Dasein. Agora, traduzindo, colocando numa forma um pouquinho mais filosófica para a gente compreender melhor. Dasein significa nós somos seres aí no mundo. Olha a ponta da fenomenologia aí, tá vendo? Olha a linha da reflexão fenomenológica, né? Muito interessante. Então, o ser do Dasein, do existir, é a existência. Tá. Que isso, Ferrarese? Que frase maluca é essa? É o seguinte, é a existência que vai caracterizar o ser, né? Lembra daquela tese existencialista fundamental, básica, aquela tese existencialista do Jean-Paul Sartre, que eu comentei numa outra aula? A existência precede a essência, lembra? Para os existencialistas, para os idealistas, a essência, para os idealistas, a essência precede a existência, né? Para os existencialistas, a existência vem primeiro. A existência precede a essência. Quer dizer, a existência vem primeiro. Então, para o existencialista, a existência é a concretude do ser, né? Então, o ser do Dasein é o existir, né? O ser do Dasein, o ser do existir é a existência. Então, isso aqui é muito importante, tá ok? Então, retomando, né? Para Heidegger, o ser humano, né? Nós seres humanos somos seres Dasein, significando Dasein, ser aí no mundo. Estou sublinhando aí para chamar a sua atenção, tá bom? Ser aí no mundo. A gente já vai falar mais sobre esse ser aí no mundo já, tá bom? A gente já vai falar já. Então, esse é o conceito do ser para Heidegger. Dasein, ser aí no mundo. Tá? Vamos caminhar mais um pouquinho, porque eu acho que a cada slide que passar, a cada explicação que eu acrescentar, eu acho que vai clareando mais. Sim, é isso aí, Thales. É a existência que dá sentido ao ser. Exatamente. Ele vai fazer, o ser vai fazer da existência o que ele quiser. E é isso que vai dar sentido ao ser. É isso mesmo. Essa é a linha principal de pensamento do existencialismo, em geral, né? Era isso também que nosso Deus. Que é isso? Era isso que também Kierkegaard falava, né? Que nós construímos a nossa existência a partir das decisões que tomamos, né? Agora foi um aqui danado. Muito bem, continuando. Vamos lá, a gente se empolga e a gente engasga, né? Muito bem, continuando. O ser e o mundo. Agora a gente vai entender melhor um pouquinho essa coisa do ser aí no mundo, tá? A compreensão do ser, do existir, implica, portanto, a compreensão do mundo e do ser do ente que se encontra dentro do mundo. Veja bem, são as dificuldades que a gente tem que ir entendendo, né? Nós não falamos que o ente existe, mas para além desse ente concreto, há um ser que vai sendo construído. Então é isso. O ente está na existência e dentro dessa existência ele vai construir o seu próprio ser. Então o ser do existir implica também o quê? A compreensão do mundo. Porque somente no mundo o ser constrói a sua identidade, o ser constrói a sua existência. Ou podemos dizer também assim, somente no mundo que o ente que existe vive a plenitude do seu ser. O ente que existe vive no mundo a plenitude do seu ser. Então, a compreensão do ser, do existir, né, implica também a compreensão do mundo. O existir tem a primazia sobre todos os demais entes, quer dizer, só o ser humano que é um ente
que tem a capacidade de construir o seu ser, tem a primazia sobre os demais entes, né? O fato de que os seres humanos são da Zen, quer dizer, que somos seres aí no mundo, significa, para a filosofia existencialista de Heidegger, que os seres humanos têm diversas possibilidades e formas de viver no mundo, tá ok? Então vamos destacar aqui, ó, o ser humano tem diversas possibilidades e formas de viver no mundo, tá ok? É isso aqui, ó. Não gostei dessa cor, não, vou mudar. Eu gostei dela sim, mas vou voltar para o azulzinho depois, que é mais fácil lá. Então vamos lá. Então, ó, vou repetir essa frase que ela é muito importante, né? Very, very important for us. Vamos lá. O fato de que os seres humanos são da Zen, quer dizer que somos seres aí, somos seres no mundo, significa, para a filosofia existencialista de Heidegger, que os seres humanos têm diversas possibilidades e formas de viver no mundo. Beleza? Esse é um conceito chave, fundamental do existencialismo. Quer dizer, o que Heidegger está dizendo? Olha, nós seres humanos somos da Zen, somos seres aí no mundo. E o que significa isso? Nós temos diante de nós diversas possibilidades para vivermos, para construirmos a nossa existência. Mais ou menos a mesma linha de pensamento do Søren Kierkegaard, né? Então, nós temos diversas possibilidades para construir a nossa existência, para estabelecer o nosso ser. Temos diversas possibilidades e formas de viver no mundo. Ponto. Certo? Vamos mais em frente para ver onde Heidegger vai chegar com essas ideias. Vamos lá mais um pouquinho. Nós, seres humanos, né, o Dasein, o ser aí no mundo, nós somos lançados no espaço e no tempo. Por que somos lançados? Porque nós somos lançados mesmo, né? Quer dizer, de repente, a gente nasce, a gente ainda não tem consciência da nossa existência, porque a gente só começa a ter essa consciência depois de um tempo em que a gente já existe, né? Há uma fase na nossa primeira infância que a gente ainda não tem essa consciência, né? Ela vai sendo construída aos poucos. Então a gente nasce, somos cuidados pelos nossos genitores, né? Quer dizer, então somos cuidados pela nossa família, pelo pai, pela mãe, por quem cuida de nós, né? Para nos dar segurança e nos dar condições de sobreviver, né? Porque um bebê, se não for cuidado, ele morre, dura poucas horas. Então, a gente é cuidado, a gente começa a desenvolver, aí lá na frente a gente começa a tomar alguma consciência da vida, e essa consciência vai aumentando gradativamente, vai se ampliando com a infância, até que a gente passa a ter uma compreensão, uma consciência da vida, da existência, e depois esse processo na maturidade da vida, então ele vai se tornando mais complexo e passamos a ter mesmo uma consciência plena da nossa existência e tal, né? Então nós somos lançados no tempo e no espaço. As possibilidades para a nossa existência são inúmeras, segundo a filosofia heideggeriana. Nós temos várias possibilidades diante de nós para construirmos a nossa vida, para construirmos a nossa existência. Então temos inúmeras possibilidades, temos várias possibilidades, porém, e aí Heidegger faz o primeiro destaque aqui para as limitações, né? Nós temos inúmeras possibilidades para construir nosso ser, inúmeras possibilidades para vivenciar a nossa existência, né? Para vivermos a nossa vida, mas essas possibilidades, apesar de serem inúmeras, variadas, não são infinitas. Ou seja, elas têm finitude, elas são finitas. Por quê? Para começar, quando a gente é lançado na vida, no mundo, quando a gente vem ao mundo, a gente já vem sem fazer uma série de escolhas, né? Então, a gente não escolhe o tempo em que nós nascemos, né? Nós não escolhemos a família onde nós nascemos, né? E nós também não escolhemos o país, o lugar onde nós nascemos. Então,
Esse é um processo natural da vida e da existência sobre o qual nós não temos direito de escolha. Depois que você passa a viver plenamente a sua existência, você pode, então, ter outras escolhas. Então, vamos supor, por exemplo, eu não gosto de viver no Brasil e eu vou fazer um propósito de viver em outro país. Então, eu vou tomar providências, uma série de providências, para fazer uma escolha diferente e quero viver num país da Europa, ou quero viver nos Estados Unidos, ou quero viver num outro país da América Latina. Aí você faz, então, a sua escolha. Mas, num primeiro momento, essa escolha não existe, né? Nós nascemos num tempo, que se chama hoje, nós nascemos numa família, que é a sua, que é a minha, e num país que se chama Brasil, e ponto. Então, isso aí nós não escolhemos. Depois é que poderemos fazer outras escolhas, né? Então, as possibilidades, as variedades para construirmos a nossa vida são inúmeras, mas elas têm limites, elas não são infinitas. Para a filosofia existencialista de Heidegger, o ser humano só existe no mundo em relação ao mundo. Então, a nossa existência só tem sentido na nossa relação com o mundo, a nossa existência só tem sentido no mundo. O estar no mundo é um fenômeno unitário, singular e pessoal. O que Heidegger quer dizer com isso? Que o estar no mundo é a singularidade da sua vida, da minha vida. Podem existir milhões e bilhões de pessoas no mundo, mas você é um ser único, ok? Você é um ser único. Você é um fenômeno singular. Você é um fenômeno unitário. Pessoal, eu não estou dizendo, e Heidegger não está dizendo que você vive sozinho, que eu vivo sozinho. Claro que não. O Heidegger acabou de dizer que nós somos seres no mundo, mas você é um ser único. Há uma singularidade em cada um de nós. Há uma singularidade em você. Então, estar no mundo é um fenômeno seu, propriamente meu. Esse é um fenômeno singular, único, pessoal. Veja que desdobramentos que isso tem no campo da psicologia, no campo da existência, no campo da consciência humana, né? Isso é fantástico, né? Quantas pessoas que já viveram suas vidas negando seu próprio ser, negando suas, vamos dizer assim, negando as suas possibilidades, negando as suas escolhas, evitando as suas escolhas, fugindo delas para viver em função do que alguém determinou para ela, para viver em função do que alguém quis para ela. Quantas pessoas já anularam os seus projetos de vida? Quantas pessoas já negaram o seu próprio ser para viver a vida que o outro quer que ele viva? Quantas pessoas já passaram por isso? Quantas pessoas ainda passam isso? Veja as implicações que isso tem no campo da psicologia, né? Então, o estar no mundo é um fenômeno seu, singular, pessoal, inigualável. Ok? E aí então, Heidegger vai falar de uma coisa, de um conceito muito importante também, que é o vida autêntica e vida inautêntica. O existir, para a filosofia existencialista heideggeriana, implica sempre o pronome pessoal eu sou, tu és. O que significa isso? Enfatizando a importância do seu ser, né? Do meu ser, do seu ser, da minha individualidade, da minha subjetividade, da sua individualidade, da sua subjetividade. Então, o existir implica sempre nesse pronome pessoal, eu sou, tu és. O existir é essencialmente minha possibilidade, é também a sua possibilidade. Eu estou sempre falando aqui nessa linguagem dupla,
para a gente tentar ficar cada vez bem mais claro, né? Então, o existir é essencialmente a sua possibilidade e a minha possibilidade. Assim sendo, a forma do existir pode ser escolhida. Você pode escolher a forma da sua existência. Você vai escolher como você vai construir a sua vida, a sua existência, o seu ser. Por isso que a gente disse lá no início que em Heidegger o ser é indefinido. Então, você vai escolher a sua forma de existência, você fará as suas escolhas. E ao fazer essas escolhas, segundo Heidegger, isso pode ser um processo de ganho, né, ou de perda. Depende das escolhas que você fará. Então, a forma do existir pode ser escolhida, sendo que isso pode gerar um processo de ganho ou de perda. E daí, então, surgem os conceitos heideggerianos de vida autêntica e vida inautêntica, ou autenticidade e inautenticidade. Vamos passar para o slide seguinte para a gente conversar sobre autenticidade e inautenticidade. Vida autêntica. Heidegger diz o seguinte: compreender as diversas possibilidades, compreender as diversidades, né, de escolha, as escolhas a serem feitas, ter compreensão clara sobre isso e fazer as escolhas. Isso caracteriza, segundo Heidegger, uma vida autêntica, uma existência autêntica, um ser autêntico. É o Dasein. Então, esse é o Dasein, né? Ter a capacidade de fazer as escolhas, ter consciência dessas possibilidades, vivenciá-las, isso é uma existência autêntica. Isso é um existir autêntico. Ok? Esse conceito heideggeriano de autenticidade e inautenticidade me lembra um pouquinho o conceito de Nietzsche sobre o homem e sobre o super-homem, né? Isso me lembra um pouco Nietzsche, quando Nietzsche fala do super-homem como aquele que é capaz de afirmar a sua vida, de vivenciar plenamente a sua vida, de não ter medo, de vivenciar a sua potencialidade. Então, esse homem, esse ser humano capaz de se afirmar, muitas vezes de assumir os seus potenciais, Nietzsche chama esse ser humano de super-homem, né? Então, mais ou menos, de certa forma, eu acredito que o super-homem de Nietzsche, que não tem nada a ver com o Clark Kent, né, do cinema, né? Que o super-homem de Nietzsche é, de certa forma, um pouco esse ser autêntico heideggeriano. Né? Eu vejo aí uma correlação entre o super-homem nietzschiano e o ser autêntico heideggeriano. Fica aí uma ideia para a gente pensar, tá bom? Vamos lá, então. Alguém está me chamando? Muito bem. A inautenticidade, o Dasman, que é a vida inautêntica. Quem não compreende a sua capacidade, o que é a vida inautêntica? É caracterizada por aquele que não compreende a sua capacidade de ser, que não compreende a sua capacidade de fazer escolhas, de viver. Né? Então, esse ser que não compreende a sua capacidade de ser, não percebe as múltiplas possibilidades de ser, de construir sua existência, de pensar, de fazer escolhas, de viver, então, Heidegger vai dizer que esse é o ser inautêntico, é o Dasman. Né? E esse ser inautêntico também não enfrenta a realidade da morte. E agora, então, a gente entra num tema do pensamento heideggeriano voltado para a questão da morte. Assim como Heidegger procura analisar com profundidade, o tema principal da filosofia dele é o ser, é o sentido do ser. Então, ao estudar com afinco, com muita
dedicação, com muita profundidade, o tema do ser, ele então também cai no tema da morte. Quer dizer, ele também é direcionado para o tema da morte, né? Então vamos falar um pouco sobre isso. Nós vimos que em Heidegger, vida autêntica é Dasein, né? Recapitulando, né? Vimos que vida autêntica é Dasein, né? Que é esse conceito heideggeriano, o ser aí no mundo. Então esse é o conceito heideggeriano, Dasein, né? O ser aí no mundo. Consciente de suas inúmeras possibilidades de construção da sua vida e de fazer as suas escolhas. Esse é o ser autêntico, esse é o Dasein. Porém, a vida autêntica, o Dasein, o ser aí no mundo, que faz as escolhas, que tem consciência das possibilidades e faz as escolhas, essa vida autêntica também precisa ter consciência da limitação, sobretudo da limitação que é imposta pela morte. Então, o que Heidegger está dizendo? Que o ser humano autêntico, Dasein, o ser aí no mundo, que vive plenamente a sua existência, que tem consciência das possibilidades, que faz suas escolhas, ele também tem que ter consciência dos seus limites. E o maior limite é a morte. De todos os limites que se nos apresentam durante a vida, a morte é o limite último lá, é o maior de todos. Por quê? Porque a morte é que vai pôr fim a todas as possibilidades de existência que nós construímos durante a nossa vida. Todos os projetos que realizamos, que planejamos, que sonhamos, a morte está lá aguardando para dizer assim, basta, chegou o ponto final. Então, o ser autêntico é aquele que vive, olha que interessante isso, o ser autêntico é aquele que vive intensamente a vida, que faz as escolhas, que tem consciência de que somos seres aí no mundo, que estamos dentro do tempo e do espaço, que fazemos nossas escolhas, construímos o nosso ser para além do ente que somos, né? Construímos o nosso ser, vivemos intensamente a nossa existência, mas tendo plena consciência de que tudo tem um ponto final lá na frente, né? E esse ponto final é a morte. Então, nós temos que ter consciência das limitações, das nossas limitações, e principalmente dessa limitação derradeira que é a morte, que nos impõe um limite. Então, diz a filosofia existencialista heideggeriana, nós precisamos aprender a lidar com a morte, né? Precisamos aprender a lidar com a morte. A morte é o que coloca limite, perdão que tem, eu errei aí a palavra, depois eu vou corrigir antes de colocar no PDF, a morte é o que coloca limite nas nossas possibilidades do existir. Então, a morte é que coloca o limite nas nossas possibilidades. Agora, enquanto estamos vivendo, estamos conscientes das possibilidades e vamos fazer as escolhas e vamos construir o nosso ser, a nossa existência, diante das possibilidades que se nos apresentam, vamos construí-las, vamos agarrá-las e vamos desenvolvê-las. Mas não sem perder a consciência de que há um ponto final lá na frente, nos esperando. Não tenhamos a ilusão de que esse processo é eterno, né? Tenhamos a consciência de que lá na frente há um ponto final nos esperando, que é a morte. Então, a morte, precisamos aprender a lidar com a morte. A morte é o que coloca o limite em nossas possibilidades do existir. Nesse exato momento que eu estou dando essa aula, eu estou com uma prima muito mal pelo Covid-19 num hospital em São Paulo. Ela já está há mais de 30 dias hospitalizada. Até há poucos dias atrás, ela tinha uma vida normal. Ela tem a família dela, já é uma pessoa já mais madura também, já tem uma idade um pouco mais avançada. Mas ela tem sua família, marido, 2 filhas, e tu tem lá os netinhos. Ela não é uma idosa, mas já tem netinhos. E até há pouco tempo atrás, ela
estava vivendo uma vida normal. O ano passado ela fez uma celebração muito bonita pelas bodas de ouro que ela e o esposo fizeram. Então, até há poucos dias atrás, ela estava bem, né? E ela está há mais de 30 dias no hospital, está sedada, está entubada, está lutando pela vida, né? Todo dia eu monitoro as notícias pelos meus parentes de São Paulo que me mandam notícias. É uma prima que eu tenho muito amor por ela, um carinho muito grande. Nós vivemos juntos, passamos muitos anos juntos, quase que crescemos juntos, assim, uma parte da nossa vida foi muito juntos. Então, assim, é uma pessoa muito para mim e que está lutando pela vida, né? Então, todos nós familiares esperamos que ela se recupere da Covid-19. A família dela toda adoeceu, toda a família adoeceu. Só que de todos que adoeceram, ela se tornou o caso mais grave. 2 pessoas da família internaram, mas recuperaram. Outros recuperaram em casa mesmo, e ela agravou. Então ela está, obrigado pela palavra aí, Lidianara. Ela está muito mal, ela está sendo sedada, entubada, enfim, ela está lutando pela vida, né? O organismo dela está lutando pela vida. Então é claro que nós esperamos que ela melhore, que ela recupere, que ela vença essa batalha, porque a gente está diante de um limite, né? Ou seja, infelizmente, de alguma forma, a morte está ali, vamos dizer, batendo a porta, né? Então o limite está sendo colocado ali. Agora, é claro, enquanto há vida, há esperança, então a gente luta, luta espiritualmente em oração, os médicos batalham, os médicos trabalham, esperamos que ela se recupere. Mas, infelizmente, essa é a realidade da vida, né? Não estou dizendo que ela vai morrer, não, nesse momento agora, mas pode ser que sim, né? Lógico que eu não vou dizer isso para os meus familiares, mas pode ser que sim, né? Esperamos que não, esperamos que ela vença essa batalha da Covid-19. Mas é o limite da vida, né? São as fraquezas da vida. Então, nós temos que ter consciência do limite da morte. Eu, como pastor, já acompanhei muitas pessoas em situação terminal, e às vezes há casos em que a gente percebe que o quadro é terminal, a gente tem orientação médica e tudo, a gente fala para a família, olha, quero alertar vocês, o quadro aqui é um quadro, a não ser por um milagre de Deus, o quadro aqui é um quadro final. Por quê? Porque há enfermidades que são para a morte. Então é duro a gente ter que dizer isso às vezes para uma família, né, porque a família sempre tem a esperança de que a pessoa vai vencer, que vai superar, que vai recuperar, claro. E por que não? Mas às vezes há situações que a gente tem que dizer, olha, se preparem, porque o quadro é grave. É um quadro final, né? Então as pessoas têm que se preparar para essas questões. Então vamos voltar aqui para o Heidegger, né? Então a morte é que coloca limite em nossas possibilidades do existir. Estou ficando dos finalmente da aula, tá bom, gente? Muito bem, obrigado aí pela mensagem de apoio. Realmente a gente está muito preocupado, muito triste com essa situação da minha prima, ela chama Cleusa, e a situação está muito grave mesmo lá no hospital, por causa da Covid, né? Bem, vamos lá então para a gente começar a concluir nossa aula. Precisamos ter consciência de que a morte é a maior limitação das nossas possibilidades. Portanto, as possibilidades são inúmeras, mas, como já dissemos antes e vamos repetir, não são finitas, ok? E a morte é a grande marca dessa finitude. A morte faz parte da vida. Essa afirmação é um paradoxo muito interessante, né? A partir do momento que pensamos na vida, também precisamos pensar na morte. Por quê? Porque a morte faz parte da vida, né? É uma página triste, é uma página difícil, dolorosa, né? Mas a gente tem que entender que ela faz parte da vida, né? Então, a morte faz parte da vida. A morte faz parte da existência. O existir, por si só, já conduz à morte. Ok? O existir, por si só, já conduz à morte, né? O Heidegger tem uma frase que eu vou ler para vocês agora na sequência, que é muito séria, né? E que a gente precisa ter consciência disso. Claro, gente, que quando a morte vem em nossa família de uma forma trágica, violenta, tirando da nossa vida pessoas amadas de uma forma violenta, truculenta, né? Pessoa vítima de um acidente,
vítima de um assassinato. Então, assim, uma pessoa ainda jovem, ou que não seja jovem, mas nova, ainda com saúde, com plenas condições de vida, aí realmente a dor é muito maior. E quando a gente perde alguém lá no finalzinho da vida, que viveu uma vida longeva, que morreu já na velhice, mais avançada, é mais confortante, mais conforto aí. Por quê? Porque a pessoa seguiu o fluxo natural da vida, né? Então, mas de todo jeito, a morte faz parte da existência. O Mateus escreveu, e nascemos, já começamos a morrer. E é exatamente isso, o Stefano, o reloginho está correndo mesmo. E é exatamente sobre isso que Heidegger vai falar. Eu vou ler para vocês agora aqui, ó, duas frases de Heidegger que são muito impactantes, né? Essas duas afirmações são de Heidegger. Sim, eu entendi, o Stefano, o reloginho da vida, eu entendi, eu entendi sim. Tudo que começa a viver já começa a morrer. É claro que você não vai olhar para um bebezinho de 6 meses de idade, de vida, e vai pensar na morte desse bebezinho. Claro que não, né? Mas você não vai olhar para uma criança de 4, 5 aninhos, 10 aninhos e pensar na morte dela. Claro que não. Na prática, a gente não vai fazer isso. Mas, filosoficamente falando, existencialmente falando, a frase de Heidegger está correta. Tudo que começa a viver já começa a morrer. Por isso que Heidegger, por isso que Nietzsche fala da angústia, né? Por isso que Sartre pergunta por que o existir e não o nada? Por que o ser? Por que o ser e não o nada? Porque para o nada não há angústia, né? Nós que nascemos e vivemos carregamos a angústia. Qual que é a angústia? Aquela angústia kierkegaardiana, uma angústia também heideggeriana, a angústia de saber que nós temos um fim que nos espera lá na frente. Então, veja que interessante, o nada é angustiante, exatamente. Não, mas o nada no sentido de se não existir, não há angústia. Agora, a partir do momento que nós existimos, ô Cris, o nada na frente é que é angustiante, entendeu? Então, como diz Heidegger, tudo que começa a viver já começa a morrer. Então, vamos supor assim, você brotou uma flor no seu jardim, né? Uma flor linda, bonita, maravilhosa, ela já tem os dias dela contados, né? O botão vai se abrir, vai ficar ali. Imagine uma rosa. O botão lindo, maravilhoso, vai se abrir, vai formar aquela rosa com pétalas maravilhosas. Os dias daquela flor estão contados, né? Daqui a alguns dias, a própria Bíblia fala isso, né? Sobre a flor que é linda e de repente seca, murcha. Então, aquela flor vai desabrochar, vai se encher de beleza e tudo, mas ela já está com a finitude dela definida. Então, tudo que começa a viver, diz Heidegger, já começa a morrer. Já vou falar sobre isso, Aessa, só um minutinho. Então, morrer não é um acontecimento, é um fenômeno a ser compreendido existencialmente. Aqui, Aessa, essa frase é a seguinte, claro que que a gente tem que entender isso filosoficamente, né? Heidegger quer dizer o seguinte, não é um acontecimento, é um fenômeno, né? Que nós precisamos compreender a partir da existência. Claro que na prática é um acontecimento, mas o que ele quer dizer é o seguinte, o ato de morrer é um fenômeno que precisa ser compreendido do ponto de vista existencial, precisa ser compreendido existencialmente. É um fato, beleza. E para terminar, porque ele está chamando aqui a morte como um fenômeno, né? É um fenômeno. É um fenômeno que limita a nossa vida, que tira do mundo a nossa existência. Gente, deixando bem claro, tá? Uma coisa que eu não falei, mas que é importante deixar claro. Nós não estamos aqui trabalhando a temática da vida e da morte, da existência, não estamos trabalhando essa temática do ponto de vista religioso, tá ok? E aqui também não estamos desrespeitando os posicionamentos religiosos, não. Estamos discutindo a filosofia heideggeriana, né? De um filósofo existencialista, tá ok? Você não é obrigado a aceitar a reflexão de Heidegger, nem concordar. Você tem que conhecer
para ir construindo aí o seu conhecimento acadêmico, científico sobre a temática. Nós não estamos tratando aqui do tema da vida e da morte com pressupostos religiosos. Se nós formos falar de vida e morte a partir dos pressupostos teológicos, religiosos, do cristianismo ou de outra religião, aí nós temos outras considerações a fazer, né? Então, por exemplo, o cristianismo vai afirmar que existe uma vida após a morte, uma vida espiritual após a morte. As maiores religiões, as grandes religiões monoteístas do mundo, as 3 grandes religiões monoteístas do mundo, fazem essa afirmação. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo entendem que há uma vida após a morte. Mas nós não estamos discutindo a temática da vida e da morte sob o ponto de vista religioso, não, tá bom, gente? Nada contra também as premissas religiosas, não, nada contra. A questão é que não é esse o problema nosso aqui, não é esse o nosso tema aqui. O nosso tema é a discussão sobre Heidegger, a filosofia existencialista de Heidegger sobre o ser. E ao discutir o ser, ele fala da potencialidade do ser, fala das limitações do ser e fala da morte, ok? É uma discussão filosófica, né? Para você compreender e aí você, se você concorda ou não, é uma outra discussão, tá bom, gente? Faculdade é isso, a gente tem que conhecer as correntes de pensamento, tem que aprender a navegar nelas e nós mesmos, cada um de vocês, vai construindo vamos dizer assim, construindo a sua forma de pensar, vai construindo a sua visão científica, acadêmica sobre os temas na sua profissão, tá legal? Bom, para terminar, então, nosso último slide, o existencialismo de Heidegger foi muito importante e ainda é para a psicologia. Por quê? Justamente porque, entre outros fatores, né? Porque coloca a questão da vida e da morte. Porque coloca essas grandes questões do ser e do existir no mundo, com a consciência da limitação imposta pela morte. Para o existencialismo, o ser humano precisa lidar com a angústia que essa consciência traz, né? Com a angústia diante da conscientização dos limites impostos pela morte. Então, o existencialismo diz o seguinte: nós precisamos aprender a ter maturidade para lidar com essa consciência, com essa conscientização dessa finitude que põe fim aos nossos projetos, às nossas possibilidades, né? Porque que é a questão da morte. Então, o existencialismo, como ele trabalha muito essa consciência do sentido do ser, da vida, das possibilidades, do existir e da morte, então ela contribuiu muito para as reflexões em psicologia, né? Ok? E aí nós podemos, assim, a partir daí, discutir muitas coisas, né? Por que algumas pessoas chegam a dar fim à vida? Por que pessoas em extremo sofrimento preferem a morte? Podemos discutir por que há pessoas que são a favor da eutanásia, né? Para certos quadros, para alguns casos de situações assim terminais, né? Enfim, aí há uma série de discussões que podem ser feitas, né? Igual o Viktor Frankl fala nos seus livros, né, sobre o tempo que ele viveu no campo de concentração de Auschwitz, né? Que ele fala assim, no início, quando a gente isso ele conta no livro dele, quando a gente chega no campo de concentração, ele fala, a morte dos companheiros nos causa grande incômodo, nos causa indignação, nos causa nojo, nos causa revolta, nos causa ódio, nos causa sofrimento. No início, quando a gente chega, ele fala assim, quando a gente chega no campo de concentração, é muito difícil lidar com a morte do outro, ver a morte do outro. Então, provoca uma série de reações terríveis. Aí ele fala, com o passar do tempo, a morte do outro passa a ser indiferente. Por quê? Porque ele lida tanto com aquilo, tantas vezes, todos os dias, que aquilo começa a ser algo corriqueiro. E ele ainda diz mais,
a gente passa a ter consciência de que a gente mesmo vai ser o próximo da lista. Ele fala assim, a gente passa a ter a consciência de que talvez eu não viva nem mais um dia, ou nem mais alguns minutos, porque eu posso estar ali na frente na lista, né? Por qualquer motivo, por qualquer razão, ele fala. Então aí a pessoa muda totalmente o sentido de vida e morte. E aí ele fala também que muitas pessoas preferem a morte no campo de concentração, preferem entregar-se à morte de uma vez, e outros se agarram desesperadamente a toda a esperança de vida, fazendo de cada dia uma luta pela sobrevivência. E muitas vezes esses que lutam pela sobrevivência não pensam mais em ninguém mais, não pensam mais no outro, pensa somente em si mesmo, porque ele tem forças para defender o outro e o único que ele tem é um pouco de esperança para desenvolver, proteger a própria vida. Então é um drama muito grande, né? Quando você está diante da morte ali na frente, né? Logo ali. É muito diferente, né? De quando a gente pensa na morte como algo distante, né? Bom, pessoal, essa aula não é para deixar ninguém down, né? Não é para deixar ninguém triste, mas é para a gente tomar conhecimento da filosofia heideggeriana e pensar mesmo sobre essas temáticas que o existencialismo nos ajuda a pensar. Agora, o bacana do existencialismo que eu acho, e aí eu vou terminar a minha aula agora, quando terminar a minha palavra, vocês podem continuar conversando comigo. O bacana que eu acho, uma das coisas bacanas que eu acho do existencialismo, é que ele desafia a gente a viver uma vida intensa, né? Uma vida plena, cheia de sentido, uma vida para cima, né? Uma vida onde eu busco construir minha existência, o meu ser, da forma mais plena possível, fazendo as melhores escolhas, enfim, né, botando para quebrar, quer dizer, vivendo legal, batalhando por uma vida bacana, fazendo o melhor possível, dando pleno sentido à minha existência. Eu acho isso muito bacana no existencialismo, mesmo sabendo que lá na frente tem um ponto final que me espera. Mas enquanto eu tiver o fôlego de vida, enquanto a minha existência for marcada por esse ser, por esse dasein, eu vou batalhar para fazer o melhor de mim. Eu acho bacana essa ideia do existencialismo. Tá ok? Bom, espaço para vocês falarem, conversarem, perguntarem. Estou à disposição. Espero que vocês tenham gostado. Então, aí, eu também gosto desse aspecto. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula de hoje. Tudo bem? Estou à disposição de vocês. Vou interromper a gravação e continuamos juntos aí. Essa temática é muito legal.